Olá a todos, boa noite. Meu nome é Laniele, sou terapeuta ocupacional da Lumen e hoje nós estamos começando mais uma live. Hoje a nossa convidada muito especial, que aceitou com muito carinho o nosso convite, é a doutora Márcia Pagano. Ela já está entrando aí, a gente vai apresentá-la melhor para vocês. E o nosso tema vai ser cuidados com o idoso frágil e qualidade de vida. Ó, a Márcia já entrou. Espertinha, entrou super rápido. Já vou chamar ela aqui. Já pode entrar a doutora Márcia. Já está entrando. A doutora Márcia. Ei, Márcia, Ei, boa Lani, noite. tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me Eu ouvindo esqueci bem? de pôr fone de ouvido, colocando fone de ouvido. Tá me ouvindo bem? Desculpa, Tô. gente, eu esqueci de pôr o fone de A ouvido. sua, O a áudio sua tá imagem ótimo. pra mim tá meio pixelada. A minha imagem tá boa pra você? A sua imagem para mim tá excelente. Lid tá Então tá. entrando Agora a aí, sua melhorou. Nilvana. Ah, Ei, melhorou? Lid, Hoje eu tô com melhorou. a internet ruim aqui. Eu tô no 5G, porque o meu Wi-Fi tá ruim. Todo mundo chegando, eu Acontece. comecei a apresentar. Vou apresentar de novo, porque eu estava sem o fone de ouvido. Eu não vi, gente, desculpa. Hoje a nossa convidada, muito obrigada por ter aceitado o convite, é a doutora Márcia Nada, eu que Pagano agradeço. Pereira. Ela é geriatra, titulada pela SBGG, médica da atenção domiciliar pela saúde no lar e médica responsável pela instituição de longa permanência Santa Maria. Mais alguma coisa, Márcia? Pode complementar. Não, atualmente é isso. Que eu fiquei, eu fiz uma nova especialização recentemente, né? Uhum. Então, eu reduzi bastante a minha carga horária na época da especialização, que tinha uma carga horária grande. E quando ela terminou, agora que eu estou voltando, assim, aos poucos, me organizando novamente. Então, atualmente, eu estou no home care e no Uhum. trabalho em LPI, que eu já faço há muitos anos, né? E você acha isso pouco? Não, acho ótimo. Médico tem mania de trabalhar demais, né? Inclusive porque eu estou conseguindo me dedicar mais à família, né? Nesse Uhum. momento agora do Covid, foi ótimo eu ter um pouco mais de tempo livre, porque com o filho dentro de casa, né? A demanda Uhum. pela atenção da gente aumenta muito, né, Lani? Você sabe. Então eu fiquei Sim. até assim agradecida de o universo ter me proporcionado a condição de ter alguns horários mais livres nesse período agora, para poder estar mais presente também para os meus pais, né? E para minha família. A Nivane está falando excelente tema. A Márcia é uma grande amiga. A gente se conhece há bastante tempo, né, Márcia? Vamos Muitos dizer aí, anos. fim dos décadas de 90, quando nós éramos É, jovens universitários, agora não tão jovens, né? jovens de alma, né, Lani? A geriatria é um tema que sempre me encantou muito, a gerontologia, até no início da minha atuação profissional, eu pensava que seria só na geriatria mesmo, mas depois a vida foi me carregando por outros caminhos, mas eu tenho muito carinho por essa área. Cheguei a atuar há algum tempo e tem muita coisa que mudou, né? A gente tem que estar sempre se atualizando, É. mas uma coisa que para mim não mudou é a ideia de que a gente tem que começar a pensar no envelhecimento quando a gente ainda é jovem, né? As pessoas ainda, principalmente no Brasil, eu vejo muito essa cultura de ter o envelhecimento como uma coisa muito distante, Márcia. É. E, Um e medo eu de não sei, envelhecer, né? Nem falar do assunto às vezes. sim, o tabu, né? O É. preconceito e uma coisa assim que tem trazido muita discussão nesse momento é a questão do coronavírus, né? Não tem como a gente fugir dele, dessa discussão. Então, pessoas jovens, né? Que têm pessoas de idade como a nossa ainda também, mais madura, mas ainda não idoso, que têm enfrentado grandes dificuldades e tudo relacionado a um processo de envelhecimento, às vezes precoce. Vocês têm Uhum. discutido sobre isso, né? Questões, doenças do envelhecimento, tipo diabetes, É, hipertensão. na verdade é o seguinte, o envelhecimento, ele começa desde o dia que a gente nasce, né? Então a gente Uhum, está envelhecendo desde o dia que a gente nasceu.
E a gente tem que se preparar para a velhice, que é uma fase da vida, desde jovem. Uhum, Os hábitos de vida, idealmente, eles devem ser mudados, né, ou bem adequados o quanto antes, porque depois tem muitas coisas que você não consegue mais resolver. A gente já tem uhum, alguns fatores de risco que a gente não consegue mudar, né? Então a idade é um deles, a gente envelhece e a idade é um fator de risco para algumas doenças, para algumas dificuldades. A uhum, genética é um fator de vida que a gente é um fator de risco que a gente também não consegue ainda interferir, né? Talvez aí no futuro a gente até consiga, mas por enquanto os fatores genéticos a gente carrega e não tem como interferir. Mas os hábitos de vida são coisas que a gente tem que ir adequando e mudando desde de novos, para que depois a gente não tenha que lidar com as doenças que são consequências de maus hábitos de vida e com isso uma velhice de pior qualidade, né? A velhice uhum, que traz consigo muitas patologias, ela é normalmente uma velhice com mais limitações, com mais uhum, incapacidades, né? Então, aquele idoso que chega na fase da velhice com múltiplas comorbidades, ele normalmente tem mais dificuldade de realizar atividades ou tem sequelas de algumas doenças que ele foi adquirindo ao longo da vida e isso vai trazer comprometimento na funcionalidade dele. E isso tem que ser pensado, então, enquanto a gente é jovem. Não adianta você uhum, fumar até os 60 e falar, agora eu virei idoso, vou parar de fumar. Sempre adianta, né? Não é que não adianta. uhum. Sempre é tempo para a gente mudar, melhorar os hábitos e tudo. Mas ali talvez você já tenha adquirido, né, alguma doença respiratória, ou já tenha tido algum problema vascular, ou alguma doença cardiovascular por consequência disso. E aí você vai ter que correr atrás do prejuízo, né? É muito melhor você Uhum. prevenir, é sempre melhor prevenir do que remediar depois, né? Então a gente tem que pensar na velhice enquanto a gente ainda é jovem, de preferência. Isso, tô vendo muita gente querida entrando, né? A doutora Luciana Pimenta tá entrando aí também, Luciana Alô? Carla, Mônica, muita gente entrando. Muito obrigada, gente, pela presença. E vocês já podem ir mandando perguntas, né? Então, perguntas que vocês quiserem enviar direcionadas à doutora Márcia, vamos aí, vamos aproveitar o momento. Conta pra gente como está esse processo de envelhecimento, conta pra gente quais têm sido os desafios. A gente sabe, né, que a gente conquistou longevidade, mas conquistar isso com qualidade, então a gente já começou discutindo que tem que ser É, desde o momento, né, da vida a mais... medicina evoluiu muito e a gente passou a viver mais. Mas nem Uhum, sempre a gente conseguiu conquistar qualidade de vida junto com esses anos de vida, né, Lani? Então, isso é um problema sério, porque se o homem que morria às vezes com 45, 50 anos, né, naquelas décadas lá para trás, hoje em dia, ele viver até os 70, 80 ou 90, é importante saber se ele está, quanto tempo de independência, de autonomia, de capacidade funcional ele ainda está vivendo. Não adianta ele ficar. Não adianta assim, né? O pior é que ele fica, muitas vezes ele fica incapaz ali ao longo dos 75 anos e vai viver até os 90 com uma qualidade de vida ruim. Então, esses 15 uhum. anos de vida com uma qualidade comprometida, muitas vezes ele poderia ter interferido nisso antes, e a gente tem que pensar muito mais na qualidade de vida do que no tempo de vida. A gente conquistou o tempo de vida, agora temos que agir nessa questão dos hábitos, da atividade física, do não tabagismo, do consumo de álcool com moderação, atividades mentais. Relação social é muito importante nessa parte também, para a gente poder manter uma saúde mental boa, né? Então, a gente, com isso tudo, com bons hábitos de vida, a gente consegue garantir ou reduzir o risco de doenças que vão comprometer a nossa qualidade de vida depois, né? Então, só fazendo, né, esse paralelo, pensar no envelhecimento, a gente tem que mudar, né, essa ideia de só pensar quando você já tiver chegado lá, a gente tem que pensar no envelhecimento mais saudável, com qualidade de vida, mas e aí,
quando a pessoa ela já envelheceu, já bateu na porta, assustou, né? A gente ouve muitos idosos falando assim, nossa, eu pisquei o olho, eu assustei, já estava aqui com 75 anos ou mais. Quando a pessoa assustou, já está lá, e a fragilidade, né, essa capacidade funcional que você falou aí está chegando. Como que, explica pra gente um pouquinho como que isso acontece na vida, né, do idoso, como que é esse processo, só dá pra gente uma explanada. A melhor forma da gente observar a saúde de um idoso é analisando as capacidades que esse idoso ainda mantém, a sua capacidade funcional, que a gente chama. Então, o quanto esse idoso dá conta de se virar sozinho, né? A geriatria ela analisa algumas atividades para poder avaliar essa capacidade funcional. A gente chama de AVDs, atividades de vida diária. E aí tem vários tipos de AVDs, né? Tem AVDs avançadas, que são geralmente relacionadas ao trabalho, ao lazer, às atividades sociais, né? Que são atividades assim, um pouco mais complexas. A gente tem as AVDs instrumentais, que é a capacidade do idoso gerir a sua vida no ambiente, assim, na sua casa, fazer os trabalhos de casa, cozinhar, lavar, ou sair sozinho, pegar um transporte público, usar um telefone, né? Hoje em dia essa questão da tecnologia, isso tudo são atividades que exigem tanto fisicamente quanto cognitivamente do idoso. E as mais básicas, que são as AVDs básicas que a gente chama, que são o autocuidado. Então, como ele consegue gerir a própria capacidade de vida. Tomar banho, trocar de roupa, sair da cama, ir ao banheiro, comer sozinho. Então, a gente considera... A fragilidade é um conceito que tem várias explicações, né? Mas na geriatria, principalmente na linha que eu sigo, eu considero o idoso frágil aquele que já tem um comprometimento em alguma funcionalidade dessas instrumentais ou básicas. Então, quando o idoso desenvolve, por qualquer motivo que seja, uma incapacidade de realizar uma dessas atividades, ele está caminhando num processo de fragilidade e dependendo de qual nível de atividade ele está comprometido, a gente considera ele em risco de fragilidade ou um idoso frágil. E aí, nesse momento... Só fazer uma observação. Isso é temporário ou é permanente? Então, vou dar um exemplo. Isso pode ser. A mãe caiu, quebrou a perna, né? Ou então o idoso que caiu e quebrou o quadril. E aquilo foi temporário. Desde que seja bem intervido, né? Sim. Isso que é importante. Toda perda de função, todo idoso que passa a ter dificuldade de fazer alguma coisa que ele fazia bem antes, que ele fazia tranquilamente, ele tem que ser avaliado, tem que se entender o que está acontecendo. A gente não pode considerar que é da idade. Então, está envelhecendo, papai não dá conta mais de fazer isso porque está envelhecendo. Tem que ser avaliado, porque tem dificuldades que vêm com a idade, mas geralmente são dificuldades, não são incapacidades. Então, o idoso passa a ter mais dificuldade de fazer uma coisa que ele fazia facilmente, mas ele ainda dá conta de fazer. Ou ele arranja modos de facilitar ali a realização dessa atividade, mas no fim, com mais cuidado, com mais lentidão, ou com a ajuda de algum dispositivo, ele ainda dá conta de fazer aquela atividade. Quando o idoso perde essa capacidade, principalmente se isso for uma coisa brusca, tem que passar por uma avaliação. Isso é um fator importante das pessoas entenderem que perdas de capacidade devem ser avaliadas para que a gente possa analisar a causa. Tem causas que são reversíveis e, dependendo da intervenção, o idoso recupera completamente ou pelo menos parcialmente aquela capacidade que ele perdeu. Então, no caso da sua mãe, por exemplo, ela sofreu um acidente. Queda é uma causa grande, né, de incapacidade em idosos por comprometimento da mobilidade. Mas quando bem administrada ali, um tratamento eficiente, uma cirurgia no caso se for necessário, uma reabilitação bem feita, o paciente normalmente consegue recuperar essa capacidade que ele perdeu. E aí as causas são variadas, né? Se for um problema cognitivo, ele também pode ser revertido. Então, a gente tem, às vezes,
idosos que, por um quadro depressivo, Uhum. desenvolvem incapacidades, porque a depressão ela afeta a cognição também. Então, um idoso num quadro Uhum. depressivo, muitas vezes ele fica desatento, ele fica um pouco esquecido, ele perde o interesse. Então, às vezes, ele não é que ele Uhum. não dá conta, mas ele já não está interessado em fazer. Então, parece que ele não dá conta mais, mas é que ele não tem nem ânimo de tentar mais. Então, dependendo da causa, e por isso a avaliação é importante, tem causas que a gente Uhum. consegue reverter com um bom tratamento, seja ele medicamentoso ou um tratamento de reabilitação, a gente consegue reverter. E dependendo da causa, um declínio cognitivo, por exemplo, por uma causa demencial, Uhum. ela também tem causas que são reversíveis, mas a gente não vai entrar muito nessas questões técnicas, mas numa demência irreversível, a gente tem formas de adaptar ali o meio ambiente os instrumentos para o idoso conseguir manter a capacidade máxima até quando der. Uhum. Então, isso é um ponto Uhum. importante também, que sempre a gente tente avaliar com cuidado tudo que o idoso ainda é capaz de fazer e deixe ele fazer, né? Que a família não Sim. assuma pelo idoso nenhuma função que ele ainda dê conta, né? Nessa realidade que a gente está hoje em dia, de que tudo tem que ser muito bem feito, muito perfeito, as pessoas são muito produtivas, as pessoas são muito eficientes e estão sempre correndo com pressa. Muitas vezes a gente vê famílias que preferem fazer pelo idoso porque é mais rápido e é mais fácil para a família, né? Como terapeuta ocupacional, a gente brinca que a atividade, ela na terapia ocupacional, né? É como o medicamento na área da medicina. Ela tem que estar na dose certa, É. né? E às vezes a gente vê esses extremos mesmo. Lá na pediatria, a hiperproteção, super cuidado, excesso de amor. Mentira, não Uhum. existe excesso de amor, né? Mas na geriatria a gente também vê isso, né? Vê. Aquela família que quer cuidar e quer cuidar com amor, mas que às vezes tira do idoso, né, Uma essa capacidade que ele ainda tem, né? possibilidade. Exatamente. A Fortune Enigri falou aqui, terapeuta ocupacional, profissional que trabalha com as ABDs, atividades instrumentais de vida diária, atividades de vida diária, atividades É, instrumentais de vida diária, atividade produtiva e de lazer. E foi aí que a geriatria me ganhou lá no início, porque era um discurso completamente diferente das outras áreas médicas. Eu lembro que quando eu fiz faculdade, né, não se falava na faculdade, né, nas cadeiras, eu acho que se falava pouco, é, não era uma cadeira obrigatória a geriatria para não. medicina. Então, eu lembro de algumas equipes, né, lá no HC da UFMG, que já começavam a trabalhar pioneiramente com a geriatria, e foi onde eu fui fazer estágio, fui fazer programa de extensão, programa, né, de pesquisa, porque era um lugar em que eu sentia a terapia ocupacional muito acolhida nessa nomenclatura, porque o geriatra o tempo todo ele estava ali com a equipe multidisciplinar. É, Eu brincava, né? A gente ouvia muito essa brincadeira, e que o geriatra era meio que o maestro, mas ele não fazia nada sem a orquestra, então tinha que ter uma equipe multidisciplinar. Então, esse exatamente. discurso é muito próximo mesmo do que a gente trabalha A na terapia ocupacional. gerontologia, ela é um trabalho de equipe, né? Ela envolve o Sim. geriatra e todos os outros profissionais, porque sozinho a gente não consegue fazer o trabalho tão bem feito quanto em equipe, né? E depois de um tempo, assim, nesses cursos, porque quando eu fiz faculdade também, a geriatria era um campo novo, assim, nem existia, acho que existia uma residência de geriatria no IFSENG, na época que eu formei, tanto que eu fiz uma especialização. Nem existia muito. Uhum. Sim. E era uma especialização teórica, realmente, né, na faculdade a gente não tinha isso como uma matéria obrigatória, era optativa. Hoje em dia já tem, graças a Deus. Mas era um campo novo, então a gente foi descobrindo muita coisa com o tempo, né? Tanto que eu fiquei aí trabalhando com clínica e geriatria durante anos, mas há 3 anos atrás eu senti a necessidade de reciclar. Muita coisa Uhum. mudou, né? Muita coisa apareceu de novo, e a gente no trabalho do dia a dia, muitas vezes a gente não consegue se manter tão atualizado. Aí eu fiz uma nova especialização lá no Hospital das Clínicas. E foi ótimo, Uhum. porque realmente muita coisa tinha mudado.
tanto de observação quanto de tratamento, assim, dos conceitos mesmo e do tratamento em si. Mas essa visão de capacidade, né? A capacidade do idoso a gente analisa como autonomia, que é a capacidade do idoso de decidir as coisas por si só, e nesse ponto ela envolve muito a cognição, mas também o humor, né, e o comportamento do idoso. Então, um quadro depressivo, ele interfere muito na autonomia, e os quadros demenciais principalmente, mas a autonomia, então, é a capacidade de decisão, dele gerir ali, Uhum, de decidir o que ele quer da forma como ele quer. E a independência, que é a capacidade de execução. Então, muitas vezes o idoso, ele tem uma cognição boa, mas ele tem um comprometimento ali motor, de alguma forma, que impede que ele execute o que ele quer fazer. Ele tem capacidade de uhum, decidir o que ele quer fazer, mas ele tem alguma dificuldade em executar. De outra forma, tem o idoso que tem a capacidade motora, né, físico, sem comprometimentos, mas que cognitivamente tem algum declínio cognitivo. Então, ele é capaz, mas ele fisicamente de executar, mas ele precisa ser guiado, ser orientado, né, pela uhum. família ou por algum profissional, porque ele já não tem essa capacidade de decisão tão preservada. Então, a gente analisa Tem, sempre essas duas vertentes aí na geriatria para poder definir as capacidades e as incapacidades que esse idoso tem e intervir com a equipe interdisciplinar, né? Que antigamente a gente chamava de equipe multidisciplinar, mas hoje em dia uhum, já tem esse outro termo interdisciplinar, porque as equipes têm que estar interligadas. Não adianta o uhum, idoso ter um físio que trabalha lá, o médico que vai uhum, aqui, o TO que vai ali, cada um trabalha ali no seu mundo e ninguém conversa, né? Então é muito uhum. importante que exista uma interdisciplinaridade aí para que os profissionais que lidam com aquele idoso decidam juntos a melhor conduta em relação ao idoso. E isso funciona E, para os médicos também, né? Não só para os outros profissionais. e você estava falando, né, dessa questão da autonomia e da independência. E a fragilidade, ela surge quando falta um dos dois aspectos ou os dois Ou os aspectos, não é dois, isso? em qualquer grau, né? Então, Uhum, mesmo que seja um declínio cognitivo leve, se isso está trazendo ao idoso comprometimento na capacidade de realização de uma dessas funções de autocuidado básicas ou instrumentais, né? Aí a gente uhum, define que esse idoso é um idoso frágil em graus variados. Ele pode ser semidependente, dependente parcial, dependente completo, para essas AVDs. Aí a gente uhum, estratifica esse idoso para poder ter uma visão geral, né? Na prática do dia a dia, né, para a família, talvez não faça muita diferença se ele é semi, se ele é parcial, se ele é total. Faz diferença no dia uhum. a dia, mas às vezes é uma coisa tênue. Mas aí a gente sabe onde que esse idoso precisa de uma intervenção maior para poder, às vezes, ganhar um pouquinho dessa funcionalidade. Às vezes ele está totalmente dependente e com o trabalho do anteó e de um fisioterapeuta e do geriatra, às vezes manejando ali as medicações, né? Porque a iatrogenia também Uhum, medicamentosa interfere muito, muitas vezes até, né, de forma drástica nessas capacidades. Então, com essa equipe interdisciplinar manejando ali tudo que é possível, esse idoso às vezes passa de totalmente dependente para dependente parcial ou para semi-dependente. Mesmo que você não consiga recuperar completamente a função, qualquer ganho funcional vai trazer e, conforto para o idoso, felicidade, facilidade para a família, né, na lida ali do dia a dia, mesmo um idoso que ganha controle de tronco, um idoso que passa a comer sozinho, né, dependendo da adaptação que você faz. Isso é um ganho, assim, para o idoso principalmente, mas para a família também, enorme, né? Então, a uhum. avaliação das causas e a proposta terapêutica, né, de uma melhor abordagem é fundamental para que tenha uma efetividade nesse tratamento. Você falou da iatrogenia, lembrei aqui de um exemplo, né? É, uma pessoa idosa, né, conhecida minha, estava tomando uma medicação para depressão, eu tomava já há muitos anos, tipo há uns 15 ou 20 anos, e aí começou a fazer umas viradas maníacas,
E quando foi ver, foi conversar, né, com o geriatra, não, vamos avaliar. E o geriatra foi avaliar e falou, olha, essa medicação é muito boa para um adulto jovem, mas o idoso não tolera essa medicação. Eu sugiro a gente modificar para uma outra medicação que é melhor tolerada pelo idoso. Então, também tem essa questão da mudança, né, Tem. fisiológica, mudança do organismo do idoso, e que muitas vezes passar por um geriatra, não só o que tem de medicamentos associados, que às vezes os idosos tomam vários medicamentos ao mesmo tempo e causa essa iatrogenia, que é esse desequilíbrio. Mas também essa questão de que o idoso ele precisa de uma atenção especial nessa questão da medicação. É bom Uhum. ressaltar, né, Márcia? A fisiologia é diferente, né? Como esse Sim, remédio vai agir, o tempo de ação, a meia-vida da medicação. Então, as sim. doses às vezes precisam ser ajustadas, os intervalos precisam ser ajustados e a E não própria é que o outro medicação médico para o ele não era caso. bom, ele era um Não, excelente médico, mas a é porque realmente esse é questão próprio, né, é é, do espectro de atuação do geriatra, né? é, Então é bom ressaltar é isso. importante, assim, uma coisa que eu já tive muito problema com isso no dia a dia. É aquele idoso que sempre teve um médico de confiança, que ele ama e tudo, um cardiologista, geralmente, né? Mas vários, às vezes, Uhum. vários mesmo, né? O idoso às vezes tem um Às endócrino, um vezes é um cardiologista, ou não sei o quê, reumatologista. ele tem 5, 6 médicos. Só que cada um trata a sua área. Então, esse idoso vem Uhum. ao longo da vida adulta acumulando tratamentos. O Uhum. cardio passou isso para não sei o quê, o endócrino passou aquilo, e esses remédios vão se somando. E algumas vezes acontece uma coisa que é triste. O médico fala assim: olha, esse aqui você não pode nunca mais ficar sem esse remédio. Então o idoso pega aquele remédio ali como a última tábua de salvação dele e nunca mais ele quer largar aquele remédio. E esse idoso mudou muito com o tempo, né? Então, Uhum. o que era bom para ele aos 40 não quer dizer que vai ser bom aos 60. O que era bom para ele aos 60 muitas vezes não vai ser bom para ele aos 80, ou não daquela forma, Uhum. não daquela dose, ou realmente não aquela medicação. Então, os Uhum. médicos têm que ter muito cuidado no que falam com os idosos, porque o idoso ainda é um paciente que acredita e segue muito o médico, né? Então, eles são daquela época em que o médico é respeitado e Não tinha obedecido internet, né? como o Google não entrou ainda para eles analisarem a prescrição. Mas, então, assim, o que o médico falou é lei. Então, se aquele AS ali eu não posso ficar nunca mais sem ele, quando eu tô com uns 80 anos, eu não posso mais ficar com esse AS, dependendo do porquê esse Uhum. AS foi prescrito, eu muitas vezes não posso ficar mais com esse AS. Mas lá há 40 anos atrás, o médico falou: não, olha, esse aqui nunca mais você vai poder tirar. Aí é uma dificuldade enorme para a gente conseguir prescrever. Mas Uhum. eu julgo que a principal função do geriatra é receber esse paciente que acumulou histórias de vida, né, hábitos de vida, Uhum. comorbidades, medicações e gerenciar aquilo ali de uma forma. Sentar, tanto que a primeira consulta geriátrica é quase você pegar um livro e Uhum. destrinchar aquele livro ali. Porque esse idoso Uhum. vem com uma bagagem enorme, né? Então você tem que Uhum. entender por que que ele é daquela forma. O idoso, né, ele tem a história de vida dele, muitas vezes Uhum. muitas não. Ele quer contar e a gente precisa ouvir para entender por que que aquele idoso chegou Uhum. ali daquela forma. E essa bagagem também de comorbidades e de medicação, ela tem que ser analisada com muita atenção, porque as patologias mudam, o organismo do idoso muda, então ele é um hipertenso aos 40 e ele é outro hipertenso aos 60. As metas pressóricas, por exemplo, são diferentes aos 40, aos Uhum. 80, principalmente quando baseadas nessa capacidade funcional. Então, a gente ajusta Uhum. muito medicações de acordo com a fragilidade do idoso, não tanto só pela Uhum. idade, né? Então, às vezes, um idoso de 80 anos que é independente para todas Uhum. as AVDs, ele tem uma medida ideal de pressão, de glicemia, de vários, né, dados vitais. A gente tem um ideal para ele muito diferente daquele idoso frágil, acamado,
Uhum. desnutrido. Eu não vou querer que esse Uhum. idoso acamado tenha uma pressão de 12/7. Muitas vezes essa pressão Uhum. para ele é baixa para ele, ele precisa de uma Uhum. pressão um pouquinho. Não é nem que essa pressão seja ruim, mas é que 14 para ele já não é tão ruim quanto seria para um Uhum. idoso ativo e funcionalmente independente. Né? Então, o paciente ele é muito diferente, as condutas são diferentes, e a geriatria ela Uhum. entra para gerenciar, para manejar, para tirar muito mais do que prescrever. Então, a gente, né, na geriatria, a gente consegue enxergar a importância da desprescrição Uhum. tanto quanto a importância de uma prescrição bem feita. Né? Então, muitas Uhum. vezes você muda o paciente da água para o vinho de tirar uma medicação. E é o que você falou, Sim, não é que essa medicação é uma medicação ruim. Ela só está ruim para aquele paciente naquele momento, naquele perfil. Para outro pode ser que seja Uhum. boa, mas naquele momento e naquele perfil de paciente, ela não está adequada. E essa Sim. adequação faz uma diferença muito grande. Tem uma participação aqui. A Meire Chamoni Hum. falou: minha avó, de 87 anos, sofreu fratura de fêmur. Ela conseguiu voltar a andar até de bengala em 4 meses, mas regrediu, voltou para o andador e ainda assim com muita dificuldade. Com a situação do Covid, percebemos que ela está em quadro depressivo. Isso pode estar dificultando a evolução dela nas atividades. Com certeza. A gente até discutiu isso um pouco, né, É, Márcio? A gente conversou se a gente ia falar do Covid ou não. Eu acho que tem que falar, né? A gente combinou que ia falar. é. Porque a minha pergunta para a Márcia foi: Márcia, e o Covid? Como que você está entendendo o risco do Covid para aumentar, né, causar, ser uma causa de fragilidade em idosos ou aumentar aquela fragilidade que já existe? E aí, vamos ver a sua resposta. Então, ó, o Covid é o seguinte, tá? A gente estava ali num ritmo de vida, todo mundo já com as suas funções pré-definidas, todo mundo nas suas atividades. De repente chegou esse Covid aí para bagunçar tudo, para tirar todo mundo da zona de conforto e fazer todo mundo mexer um pouquinho né, na sua própria vida, nas suas relações familiares, nas suas relações pessoais, nas relações de trabalho, nos hábitos de vida. Então, isso influenciou todo mundo, desde as crianças, mas principalmente os idosos. Né? Que os idosos, por serem um dos grupos de risco, um dos principais, eles estão assim no foco, né? Então, fala-se muito dos idosos desde o começo, então, eles foram os primeiros a serem fechados dentro de casa e provavelmente serão os últimos a sair, né, Lana? Então, isso preocupa Sim. muito a gente, porque é importante a gente entender que nós estamos ressignificando a nossa vida, mas a gente tem que dar um jeito também de ressignificar a vida desses idosos, não tem que reinventar, né, as atividades do dia a dia, de forma que eles se mantenham ativos de alguma forma, mesmo estando dentro de casa. Para isso, é importante que as famílias entendam que isolamento é muito diferente de abandono. Né? Não é para Uhum. deixar o papai e a mamãe sozinho lá na casa e eles se virando e eu aqui resolvendo os meus problemas. Então a gente tem que estar sempre atento, tem que estar ligando, tem que estar procurando saber como é que está, o que está precisando. E também é interessante a gente conseguir diferenciar do isolamento social do isolamento afetivo. Né? Eu tenho visto até que em muitos casos, o Covid está aumentando a proximidade das famílias com aqueles idosos com quem eles às vezes passavam semanas sem conversar. E agora, como né, a preocupação com os idosos se tornou uma coisa que está na mídia, acendeu na cabeça das famílias, não, minha mamãe está em risco, deixa eu ver como é que ela está. Então, às vezes, tem idosos que falam que hoje em dia as famílias estão mantendo um contato telefônico maior do que faziam antes, no dia a dia corrido, sabe? Então, por esse lado, foi Uhum. interessante. Essa questão de reinventar é por aí. Se você não pode visitar, porque realmente a recomendação
para aqueles idosos que ainda são independentes, que conseguem gerir a própria vida e moram sozinhos, né, ou casal, é que os familiares evitem as visitas físicas, né? Ou quando precisem, façam de uma forma bastante segura, o menor tempo possível, sem contato físico, mas que isso seja suprido de uma forma ou por ligação, ou por FaceTime. Hoje em dia, os idosos que ainda não estavam informatizados estão correndo atrás também de aprender a usar um telefone, né? De fazer uma Uhum. chamada de Até vídeo, assistir uma live. assistir lives. E ainda e eles estão adorando, né? Assim, é uma vida Uhum. diferente para todos nós, para eles também. Mas em relação aos cuidados da família, é isso que eu falo. Façam-se presentes, mesmo que de forma virtual, né? Preocupem-se em saber como os idosos estão, não só do que tem na geladeira, mas como eles estão emocionalmente, como eles estão passando por isso, o que que eles precisam. Muitas vezes a gente tenta evitar consultas nesse período, tenta evitar que eles saiam de casa, mas no caso, por exemplo, né, da pessoa que falou que a mãe parece que está entrando num quadro depressivo, ela precisa sim de um atendimento. Isso é um problema que a gente está vendo muito. No começo, as pessoas ficaram com muito medo de ir ao hospital ou de procurar um médico, e a gente está vendo pessoas chegando em quadros, às vezes avançados, múltiplas causas, que poderiam, às vezes, ter recebido uma intervenção mais precoce, porque as pessoas estão adiando a procura pelo médico, ou pelo hospital, ou pelo que for, com medo do Covid. Só que o problema de Uhum. saúde não é só o Covid, né? Os outros problemas de saúde existem aí ainda. Então, muitas coisas não podem ser evitadas. Quando se perceber, no caso dela, por exemplo, que houve uma perda funcional, a mãe estava andando e passou a não andar tão bem, isso tem que ser avaliado para entender o que está acontecendo. O fato deles ficarem mais restritos à casa é um fator de risco, né? O idoso que faz menos atividade física por uma semana, ele perde em média 10% de uma capacidade funcional dele ali de força muscular, sabe? Então, o fato Uhum. dele ficar da cama para o sofá, do sofá para a cama, e não sair mais, não passear, não fazer uma atividade física, alguns faziam fisioterapia, outros faziam academia, e Até não uma estão compra no fazendo. supermercado, né? Carregar A gente sacola. não deixa eles irem mais nem na farmácia, né? Então, essa Uhum. falta de atividade física está trazendo uma repercussão funcional e o tempo em que se gasta para perder é muito menor do que o tempo que se gasta para recuperar, né, Lani? A gente sabe que às Uhum. vezes, assim, Sim. uma semana de hospitalização, ela leva 2, 3 meses de fisioterapia para se recuperar. Então, e a gente já Uhum. está aí com 3 meses de idosos isolados em casa. Então, isso vai trazer, sim, um problema futuro que a gente ainda nem tem tanta noção de como será. Tanto de Uhum. problemas motores, mas principalmente dos problemas emocionais, né? Das sequelas emocionais que vão ficar aí desse período, né, mais isolado, dos netos, que eles sentem tanta É, falta. uma questão também é cultural, né? Em outros países a gente tem visto, né, que a comunidade tem abraçado os idosos. E no Brasil, eu acredito que pelas famílias maiores, que ainda, né, tem ali Uhum. um cuidador familiar em geral, ou um familiar mais próximo que auxilia nessa rotina de leva no médico, vai na compra, acompanha na igreja, acaba que isso fica muito só com a família, né? É, Então, também a gente entende que tem uma questão cultural, mas família, comunidade, igreja, todos nós temos que começar a nos preocupar com os idosos e como vai ser esse apoio, porque esse distanciamento social, eu realmente fico preocupada com a sequela de ser um distanciamento para sempre, né? Igual uma uhum. colega falou, o meu pai, antes ele ia pelo menos à igreja uma vez por semana. Agora O ele o fica do quanto isso vai sofá se para a tornar um cama, da hábito, cama né? para o sofá e assim, isolar. Ele já tinha uma tendência a ser uma pessoa mais resguardada, isolada e a gente está com muito medo, né? Que ele nem É. mal conversa com a gente por telefone, enfim. Então, existem muitos relatos, a gente Os está idosos que vivendo, já têm né? uma tendência ali a acomodar, né?
Às vezes vão pegar essa fase do isolamento, da quarentena, como um hábito e depois vai ser difícil mesmo de fazê-los retornar a uma Sim. atividade social e uma atividade física. E a gente realmente observou, outra coisa que eu lembrei agora também, que eu vi outro dia nos números, o aumento do número de quedas e fraturas, sabe, nessa época, Lani? Porque com essa Uhum, questão de ficarem mais parados, eles desenvolveram é, perdas de força muscular, mas pelo fato de estarem sozinhos, eles têm que continuar se virando. Então, às vezes, uhum, idosos que tinham empregada todo dia e agora não tem mais, a idosa está tendo que assumir funções que ela não fazia antes, e ela está, às vezes, com capacidade física reduzida por esses 3 meses aí mais parada dentro de casa, mas tem que subir numa escadinha para pegar alguma coisa no armário, porque não tem ninguém para pedir ali ninguém. naquele momento. Então, os riscos aumentaram muito. Isso é uma coisa que as Uhum, famílias têm que conversar, né, com os idosos e se manterem disponíveis, né? O idoso tem que entender a quem ele pode recorrer para o que ele uhum, precisar, para que ele não assuma riscos além da capacidade que ele tem, tá? uhum, Existem outras formas também da gente tentar, por exemplo, meus pais, né? Meus pais têm um uhum, cachorrinho. Eu autorizei uhum, o passeio com o cachorrinho no quarteirão, sabe, Lani? Porque eu achei que isso para eles seria muito importante. No começo eu até fui, eu passeava com o uhum, cachorrinho, eu ia lá. Mas eu acho que aquela caminhada diária, ainda mais assim, agora talvez com a reabertura do comércio eu tenha que repensar, mas naquele primeiro momento uhum. onde as ruas estavam mais vazias, né? Então eu recomendei, vocês podem caminhar, mas vocês não vão parar em lugar nenhum nem conversar com ninguém. E de máscara. Então, as recomendações higiênicas ali, do álcool, de lavar as mãos para sair de casa, põe a luva e dá a volta com 2 quarteirões ali de caminhada diária com o cachorrinho. É uma atividade física que eles conseguem manter, né? Já que a Uhum. fisioterapia que faziam não está podendo. Agora eu já estou pensando em alugar uma bicicleta ergométrica para colocar lá na casa Para deles. cortar, Qualquer porque atividade, a o gente tem passeio está que muito ficar perigoso nesse inventando. momento. É, a gente tem Tem que que ficar usar a inventando, mas criatividade, né? O meu pai, ele faz a caminhada, a mamãe também faz a caminhada, mas é na casa, eles ficam dando volta na quando casa. tem é ótimo, né? É, Eles mas moram em quem casa, é mora no excelente. apartamento é mais complicado. É, tem algumas participações aqui, vou ler. A Fortune Negrini falou de novo. Fazer junto com o idoso e não pelo idoso. Inclusive, isso é uma coisa que a gente viu bastante na live da Maria de Mello com a doutora Maria de Mello com a Nivânia, que é a questão de muitas vezes, não, o terapeuta ocupacional vai, leva os recursos, no caso, né, a tecnologia assistiva, leva o treinamento, o físio também, o fono, e aí na hora de fazer na rotina, a família vai e faz pelo idoso, o cuidador vai e faz pelo É. idoso, e muitas vezes o profissional fica como ruim A porque tá gente lá sabe, incentivando o idoso, é assim, a mais gente sabe rápido, que né? tem gente que faz por ignorância, por desconhecimento, mas nesse caso que você citou aí, já foram orientados, é aquela questão da facilidade. Dá muito mais trabalho eu ficar ali do lado, esperando o idoso comer durante 1 hora, com um talher adaptado, do que eu pegar e dar na boca dele ali em 15 minutos. Então, infelizmente, isso é uma realidade muito comum, né? Mas a gente vai repetindo, né, Lani? O que a gente pode fazer Uhum, é no dia a dia ali, nas visitas, sempre repetir. O máximo de autonomia que você puder transferir para o idoso, transfira. Mesmo que seja assim, num banho, né? Muitas vezes o pessoal dá banho. Às vezes o idoso, mesmo que com comprometimento cognitivo, ele precisa ser orientado, mas não precisa que façam por ele. Então, você dá ali uma bucha com, né, um sabonete na mão dele e fala, olha, agora passa aqui, né? E o uhum. idoso vai fazendo. Aquilo ali já é um exercício para ele, tanto E mental quanto algumas vezes, físico, né? ouvir o idoso. É. Eu lembro que eu atendia uma idosa, domicílio, muitos anos atrás, e ela já tinha quase 100 anos, tinha um processo demencial já, né, fase moderada, avançada, e todo dia na hora do banho era uma guerra. A cuidadora, assim, ela virava uma gata, arranhava a cuidadora e brigava, e era uma guerra na hora do banho. E aí um dia eu falei, olha, deixa eu acompanhar a tarefa do banho,
que eu vou tentar analisar o passo a passo dessa tarefa e entender o que está acontecendo nesse banho, porque para mim esse comportamento dela, ela está tentando comunicar alguma coisa. É. E aí eu fui acompanhar o momento do banho, e na hora que a cuidadora foi jogar o chuveirinho na cabeça dela, ela desenvolveu o comportamento. Eu falei, para tudo. Eu acho que é Não esse gosto. chuveirinho. Vamos fazer a entrevista com a família para entender como que era o comportamento do banho dela anteriormente e o que ficou agora, por que é essa questão do chuveirinho. E aí eu fui fazer a entrevista com os filhos e a filha falou, minha mãe lavava o cabelo no tanque com água fria. Ela Não ela queria achava que água estragava o quente. cabelo. Ela nunca aceitou lavar o cabelo na água quente, nunca na vida dela. E a gente nunca tinha percebido isso. Então, qual foi a Olha que orientação para a interessante, né? cuidadora? A gente teve que desenvolver um apoio para, na hora do banho, jogar a cabeça dela para trás, colocar uma toalha. Não podia cair água gelada nela, claro, né? Tinha que tomar todo esse cuidado por causa da questão, né, da saúde dela. E aí punha o chuveirinho numa temperatura bem Mais baixa, baixo. assim, mais próximo do frio mesmo, e aí o banho ficou confortável. Então ela É. se sentia extremamente desrespeitada por um hábito. E ela não falava, ela não tinha comunicação verbal mais. É, mas a família Então, conhecia a história, né? É isso, é ter isso, então alguém com esse assim, olhar aí, me com chamou esse muito. cuidado para poder identificar esse problema. O banho é um problema sério, né, Lani? A gente tem. Porque é um momento de muita intimidade. Então, realmente, eu acho que é o momento assim mais difícil para o idoso que tem uma dependência, eu percebo isso, é o momento do banho. Uhum, Então, é importante também a gente tentar entender como foi a vida dessa pessoa, a cultura dela, né? Muitas vezes, quem é esse cuidador? Quem é que vai dar banho? Tentar entender com quem uhum, que esse idoso quer tomar banho, né? Muitas vezes a uhum, família põe um cuidador, uma cuidadora para dar banho num senhor idoso. E aquele senhor idoso que nasceu lá em 1940, ele tem vergonha de tomar banho com uma mulher ali dando banho nele, né? Dependendo do grau uhum, de cognição que ele mantém. Então, é importante a gente entender as preferências desse idoso, os costumes dele, né? O que ele acredita. Então, além de tentar manter a funcionalidade, uma coisa que a gente tem que tentar buscar mesmo é sempre respeitar o idoso, né? Como ele é, o que ele gosta, se ele conseguir se comunicar, se não a família muitas vezes ajuda, né? Tem um histórico, a gente sabe que tem idoso que é mais, né, sem vergonha, assim, e tem idoso que é muito recatado, que até para tirar a roupa na frente da cuidadora é um problema. Então, para esses, o banho talvez precise ali de ser um processo feito com mais carinho, com mais cuidado, ou muitas vezes até pelo familiar e não por uma cuidadora, né? É importante uhum, que esse banho, o frio do banho, principalmente para os idosos frágeis, né, acamados, a gente vê às vezes que o cuidador tira a roupa do idoso, põe ele na cadeira, vai para o chuveiro e aí vai preparar o banho. E aí leva uhum, ali uns 10, 15 minutos, pegando o shampoo no armarinho, não sei o quê, e o idoso está ali nu na cadeira, sabe? Então, essas orientações de como transformar cada uma dessas atividades numa atividade confortável para o idoso, com menor agressão possível, mais rápida, né, ou mais prazerosa, é que a gente precisa fazer tanto com o familiar quanto com os cuidadores, ou até com os profissionais mesmo, né, de outras áreas que não uhum, da geriatria, orientar, porque é, às vezes esse idoso não vai ao geriatra, mas o filho que vai ao cardiologista comenta ou pergunta. Então, isso é uma coisa que precisa ser muito divulgada, uhum, como ter esse cuidado com o idoso, para que as pessoas tenham essa visão, tenham essa preocupação, né? sim, A rotina, por exemplo, a rotina do idoso é uma das coisas principais a gente tentar manter. Isso traz um uhum, conforto para o idoso muito grande. O idoso consegue se organizar dentro de uma rotina, né? Então, mesmo o idoso que tem um declínio cognitivo, quando as coisas são feitas numa rotina, ele já sabe mais ou menos o que esperar, né, do dia uhum, dele. Ele não se assusta, ele não se sente invadido ou agredido do que aquele idoso que às vezes está tá ali na cama, pega, põe no banho. Aí no outro dia, uhum, à noite, quando tá frio, põe no... Então vamos tentar
criar rotinas, conversar, se possível, combinar essas rotinas com o próprio idoso, né? Isso a gente está falando dos idosos frágeis, né? Que já não conseguem fazer por si. Mas tentar incluir o idoso nas decisões da vida dele, ao máximo possível, né? Então, se o idoso ainda tem autonomia, que ele decida as coisas, que outros vão executar por ele ou que vão ajudá-lo a executar, mas que ele participe das decisões, isso é fundamental. Essas rotinas que fazem com que o idoso consiga se organizar e já saber mais ou menos como vai ser o dia dele, reduzem os períodos de agitação, reduzem quadros confusionais, né? Essas agressividades. Muitas vezes você adiantar para o idoso o que vai ser feito também é uma forma de trazer conforto. Então, olha, daqui a 10 minutos a gente vai se preparar. Sim. Então, isso é uma forma do idoso. É diferente de pegar o idoso, pôr na cadeira e levar para o banho. Ele não está nem sabendo o que está acontecendo ali naquele momento. Ele vai desorientado É de uma naquele momento, agressividade, né? Que a gente não. É a mesma coisa com uma criança. A gente não faz isso com uma criança. A gente não conversa, não explica o que vai fazer, né? Você que tem filhos aí pequenos como eu, a gente tenta sempre de uma forma tentar antecipar e fazer com que a criança ter a paciência, ter o tempo para explicar. E né? que ela Isso é se necessário. Isso é prepare respeitoso. Isso é uma relação respeito, respeitosa exatamente. com qualquer um. Com A qualquer Meire um. Chamoni falou aqui, ó, a avó dela, né? Ela tem atendimento psicológico e fisioterápico em casa. Mas aí ela vai complementar aqui. Entretanto, ela não se contenta em não ter as visitas que ela estava acostumada. Principalmente durante o processo de recuperação. Foi o que a gente falou, você até me citou uma história, né? De uma pessoa que não está conformada com isso, de não ter a reunião da família, ter as visitas, eu tenho uma né? grande amiga enfermeira que a mãe dela tem 104 anos. E a família dela é uma família grande e ela é, né? Ela é bem matrona, assim. A casa dela acolhe a família toda todos os domingos. As famílias iam almoçar lá, reuniam os filhos, as noras, os netos. Isso há anos, há décadas. E aí, de repente, vem um vírus e ninguém mais aparece na casa dela. Então, olha como isso é difícil para um idoso, né? E ela ainda ela tem um grau demencial leve, mas tem. Então, é difícil para ela entender por que não. Né? Por mais que ela saiba que tem um vírus, e aí ela tá chateada, isso tá afetando emocionalmente ela, e infelizmente nesse ponto a gente não consegue contornar completamente, né? Então muitas vezes, por mais que você tente proteger o idoso, proteger a saúde mental do idoso também é muito importante. Então organize visitas aí seguras, às vezes num portão, né? Um oi de longe, a família entra, não senta, né? Tira o sapato na hora de entrar na casa. Tem uns cuidados que a gente tem que tomar, né, Elane? Então, assim, de preferência, não vir de outros lugares para a casa do idoso. Você tomou um banho, colocou ali uma roupa limpa, foi até a casa do idoso, tirou um sapato na hora de entrar, lava as mãos até a altura do cotovelo, mantenha uma distância de segurança de no mínimo 2 metros, se possível usar máscara, né? Se você tiver com algum sintoma. Se você tiver com algum sintoma, é melhor não ir. Mas se você não tendo sintoma nenhum, se esse idoso conseguir compreender o que você está falando com máscara, fique de máscara. A gente tem idosos que estão tendo dificuldade de compreender o que é falado quando a pessoa está de máscara. Então, mantenha uma distância maior, às vezes, mas fazer entender, converse com esse idoso, visite. Isso está trazendo muito sofrimento, né? Se isso está trazendo muito sofrimento, o sofrimento mental tem que ser abordado. Ô, Márcia, nosso tempo está acabando. Eu preciso fazer um sorteio rapidinho aqui, que é porque a gente tinha feito uma promoção um tempo atrás, que quem se inscrevesse no nosso canal no YouTube, Lumen.care, hoje participaria de um sorteio. A gente vai sortear um kit de alimentação com colher, copo adaptado, né? Que ótimo. Tô inscrita, aí, eu vou tô no sorteio. Aí eu vou te pedir para falar o número de 1 a 36, e aí a Letícia ela tá assistindo a live, ela vai falar quem foi o ganhador. E aí essa pessoa vai ter 7 dias para ir em contato com a Lumen
e combinar como vai ser a entrega, né? Se vai ser enviado pelo correio, vai depender muito do que for melhor aí acordado. Fala para mim o número de 1 a 36. Número 25. 25, Letícia. Quem que foi o ganhador? Fala pra gente aí quem foi o ganhador. Tem várias participações legais. Tem muita gente colocando, eu vou ler algumas aqui. Tá acabando o nosso tempo, a gente já vai encerrando a live, porque ela fecha, ela faz pum, acaba quando dá 60 minutos. Tô vendo aqui uma que falou que comprou uma máscara de plástico transparente para poder enxergar a boca. Isso é ótimo para aquele idoso, principalmente que tem algum déficit auditivo, que precisa da leitura labial, ou que precisa ver o seu sorriso e entender o que você está passando para ele. Isso é excelente. Muito bom. A Fortunegrini falou, percebo que os familiares recorrem ao geriatra solicitando medicação quando ocorrem alterações de comportamento. Não pesquisam o que ocorre. A gente falou um pouquinho sobre isso aqui hoje, né? Os familiares, aí ela falou, os familiares não pesquisam o que ocorreu. Ela melhorou. Acumulando tratamentos perfeitos, a gente falou, né? Que vai seguindo a vida e acumulando. A Meire Chamani falou. Muitas vezes você tem que tirar remédio para essa alteração de comportamento, né? Mas as pessoas querem muito que se passe mais remédio. É difícil. A Lu Furquim 777 falou, o Covid meio que reintegrou o idoso na sociedade para o olhar humano como um todo. Ele apareceu mais, isso é verdade. O idoso tem tido muita discussão, né? Ele apareceu na mídia de novo. O aí idoso a está sendo discutido novamente. Falou que tem muitos médicos que estão atendendo online. A minha irmã veio falar aqui que o papai caminha em volta da casa, como o equivalente que ele caminharia na rua. A Nivânia falou da perda funcional, né, que ela está acontecendo. Aí, essa questão do atendimento virtual é importante, Lani, que os profissionais se preocupem com isso, né, que não abandonem os pacientes. Então, muitas vezes eu faço atendimento de domiciliar, então eu mantive meus atendimentos, mas aquele profissional que quer conversar no WhatsApp, tirar as dúvidas, orientar a família, ou às vezes até cobrar um pouco menos por uma visita domiciliar, porque cobraria antes desse momento para facilitar a vida ali das famílias, mas que esse idoso precisa manter um acompanhamento aí, pelo menos a cada 3 meses, e a gente já está completando aí um tempo grande de isolamento, né? Então eu acho que agora está começando a chegar num ponto em que esses idosos não podem ficar sem avaliação mais, os frágeis principalmente, né? Então, as famílias têm que entender que é para preservar o idoso, mas é para cuidar da saúde também. Então, se ele já está aí há muitos meses sem acompanhamento, e principalmente se você percebeu alguma mudança de comportamento, de humor, né, ou de mobilidade, ou de memória, procure o médico dele, peça uma avaliação, não fique esperando acabar o Covid, porque a gente não sabe quando que o Covid vai acabar, infelizmente, né? Médicos e os tratamentos necessários. E a nossa ganhadora foi a Larissa Mello, a nossa sorteada. Larissa Mello, se você estiver assistindo a live, entre em contato com a Lu, mas a gente também vai entrar em contato aqui pelo direct. Muito obrigada, Márcia. Parabéns, adorei Larissa. A nossa conversa. Acabou. Obrigada a gente você, não conseguiu Lani. Eu fiquei muito falar sobre um tanto de coisa. Adorei a live. A gente pensou em falar muito mais do que falou, vamos marcar outra live. Bom, vai ter que falar outra parte das dicas, que tem uma parte só das dicas do dia a dia e a gente não conseguiu chegar lá. Pois é. Obrigada, muito obrigada. Eu agradeço muito. Eu que fiquei honrada, eu sei que você é uma profissional muito comprometida, desde o início, sempre lembro de você desde o início, trabalhando com idosos, então, também tem uma experiência muito grande. E eu acho que a gente estava devendo essa live, porque a gente fez primeiro falando sobre os produtos assistivos, né? A tecnologia assistiva para idosa, a questão da prescrição. E aí eu senti uma lacuna, porque eu falei assim, gente, mas a gente não explicou por que eles precisam, né? E também falamos muito da questão da dependência, da autonomia, e eu acho que isso ficou mais explicado. Então essas duas lives se complementam. Assistam, as nossas lives estão todas lá no YouTube. Obrigada, Márcia. Deus te abençoe. Obrigada a você, Fique querida. segura. Foi bom te ver e conversar. Eu que agradeço demais. Obrigada, gente. Vou encerrar, mas vai ficar aqui salvo para quem vocês acharem que pode assistir. Indica a nossa live. Beijo, Márcia. Beijo, Lani. Tchau.